Bom dia, graça e paz. Estamos falando sobre fé, né? E semana passada nossa conversa foi boa, a ponto de ir se estendendo. Então tivemos que dar um break para que a gente então continue essa semana. Vamos ter uma palavra de oração para iniciar o nossa aula de escola dominical. Kátia, ora por nós, querida, pode ser? Senhor querido, obrigada, Pai, por mais uma vez nós estarmos na Tua presença, buscando aprender mais de Ti, Senhor, buscando aprender da Tua palavra que transforma nossa mente e coração, Pai. Obrigada por esse momento, obrigada, Senhor, pela escola dominical, obrigada, Senhor, pela vida do pastor Eduardo, que se propõe a dividir aquilo que o Senhor tem ensinado para ele ensinando para nós, Pai, e que nós possamos viver num modelo de fé que vem direto do Teu trono, para que dessa forma, Senhor, também possamos contribuir com a vida dos nossos queridos e queridas, de quem convive conosco, Pai. Que o Teu amor transborde em nós, eu te peço, Senhor. Conduza essa aula, que seja o Teu Espírito Santo ministrando ao nosso coração, nos tira, Senhor, o sono, a falta de atenção, e que tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. É isso aí. Bom, pessoal, a gente está falando sobre fé e esperança e o texto base para nós, que nós estamos estudando, então, é o nosso texto bíblico que fala sobre o conceito de fé que nós conhecemos. Então, quando a gente fala de fé na Bíblia, a gente recorre ao texto de Hebreus, capítulo 11, no verso 1. Semana passada eu não vou falar muito, mas eu quero aproveitar só fazer um overview bem rápido mesmo, porque o Tato e o Stanley estão conosco. Eu não sei se eles assistiram a aula via YouTube. Não, Tato não, Stanley, deixa eu ver o Stanley, o dedinho do Stanley também não. O Guarinha está aí com a gente também, seja bem-vindo, Guarinha. Então a gente... Bom dia. Bom dia, querido. A gente estudou uma palavrinha, né, que está presente aí, que é a hipóstase, que está presente nesse texto como certeza, e na verdade a melhor tradução seria substância, né, um suporte, né, uma estabilidade, uma segurança. Então nós vimos que a fé, então, é o que precisa dar suporte para a esperança, né? E a gente pôde compartilhar sobre algumas experiências aí. Eu contei para vocês a minha experiência a partir da perspectiva da história do carro, né? Que eu acabei comprando, né? Uma coisa era ter uma necessidade e outra coisa era poder ter uma palavra de Deus, né? E o conflito entre o desejo e o que é propósito, né? Nós precisamos compreender o que não há nada de errado em a gente desejar, né? O que há de errado é quando a gente deseja algo que não é propósito de Deus para as nossas vidas. E aí eu digo que o que há de errado é a gente desejar aquilo que de repente é fruto do nosso esforço, né? E por que é errado? Errado porque a gente vai para o inferno? Não tem nada a ver com isso. O errado é no sentido de desmotivar-se. A gente tem todo o direito de conquista, né? E a gente vai conquistar as coisas se planejando. Agora, quando eu desejo muito algo e não alcanço, eu boto isso na conta de Deus, por isso que é errado. Deus não me deu, o que não é o caso. E qual é o problema disso? O problema é que às vezes as pessoas, ao acreditarem na conta de Deus suas desventuras, acabam desfalecendo da fé, acabam abandonando a fé. E tudo que nós precisamos é crescer na fé, né? Então, esse seria um dos pontos de maior cuidado que nós precisamos ter. E aí nós entramos
na esperança, que não, então, de uma forma assim, bem resumida, então, a esperança, ela não é o principal fundamento para que a gente traga aquilo que está no mundo espiritual reservado para nós, Deus já nos deu, para a realidade. É a fé que torna real aquilo que Deus liberou sobre nós, ou liberou para as nossas vidas no mundo espiritual, tá? Então, a gente, eu não sei como você quer dar um nome para isso, né? Mas nós só podemos receber um milagre, podemos receber uma bênção, podemos receber bens da parte do Senhor, se nós então tivermos fé, tá? Eu acho que foi aqui que nós paramos, não foi, Kátia? Então, vamos lá. Nossa esperança, então, ela precisa de fundamento. Ela precisa de algo que vai trazer, então, substância, né? E qual é a substância, o fundamento para que o milagre aconteça, então? A fé, tá? A gente leu, e eu já disse para vocês aí, em Hebreus 11:1, que a fé é que então coloca o fundamento na esperança, coloca substância nessa esperança. Então nós não podemos ter uma fé genuína a menos que a gente decida subir o que eu falei também semana passada, em aulas que nós tivemos. A Dani falou pra gente que foi a aula 8 de fé, os degraus da fé, né? Então, o degrau da fé é reconhecer a minha incapacidade, clamar a Deus para que Deus então me revele sua vontade. Isso é de suma importância, porque aí eu vou conhecer o propósito de Deus. Só aqui eu acho que é de suma importância a gente compreender que a nossa dinâmica de oração também precisa mudar. Quando nós estudamos na Nova Aliança, eu coloquei a imagem de qual é a nossa postura. É uma postura assim ou uma postura assim, né? É uma postura de pedir, de mendigar, ou ela é uma postura de tomar posse? E as nossas orações, muitas vezes, são orações que sintetizam muito mais uma esperança do que a fé que o Senhor tem depositado sobre nós, tem derramado sobre nós. Cada um de nós tem, então, uma medida de fé, e nós vimos isso lá em Romanos capítulo 12. E nós temos uma medida de fé para que os dons sejam derramados sobre nós e para que a gente então sirva. Tudo o que Deus pode nos dar, tudo que Deus quer nos dar, não é nada mais, nada menos para que então o nosso testemunho aumente, para que a nossa fé aumente, para que as pessoas possam então perceber essa graça, esse amor e esse cuidado de Deus sobre nós. Podemos, algumas pessoas podem afirmar, então quer dizer que Deus não nos dá nada. Pelos olhos da fé, podemos afirmar que Deus não nos dá. Por quê? Porque Ele já nos deu. Deus já nos deu. E somente um texto, né, para que a gente possa fundamentar essa história, seria então Efésios, capítulo 1, verso 3. O Senhor já derramou sobre nós. Lembrando que na antiga aliança, nós recebíamos se fizéssemos. Na nova aliança, nós já recebemos. Então, a nossa oração é muito mais no sentido de comunhão, é muito mais no sentido de buscar a vontade de Deus e conhecer o seu propósito para a nossa vida. Então,
Por isso que quando eu clamo, eu descubro o propósito de Deus. E descobrir os propósitos de Deus são importantes para que haja um alinhamento, então, do desejo de Deus, dos planos de Deus, que são maiores que os meus, com os meus planos. E aí, de repente, eu posso ter o desejo de algo, como eu contei na história do carro. Eu posso ter o desejo de ter o carro. E Deus pode confirmar, eu te darei o carro. Mas esse te darei o carro, né, é muito mais no sentido dessa provisão para que se reflita o cuidado de Deus e, sobretudo, o testemunho. E o serviço, porque não é um presente simplesmente para mexer com o meu ego, para me alimentar. Tem que refletir em serviço. Tem que refletir na nossa vida comunitária. Tem que ser útil para o nós, não para o eu. Então, tem muito a ver com a teologia, isso que eu estou afirmando, só que a gente precisa fazer esses links na nossa vida comunitária. Tem muito a ver com a teologia da mordomia cristã, com a história da mordomia cristã. Quando eu desejo para satisfação minha, pessoal, então eu vivo uma mordomia. Me sirva. Quando na verdade eu preciso exercer a mordomia, não usufruir dela. Preciso ser mordomo. E ser mordomo é servir as pessoas, né? Até aqui estamos alinhados? Perguntas? E aí um outro degrau da fé que é importante que a gente então precisa assumir, uma vez que nós conhecemos os planos de Deus, a gente precisa se apropriar, né? A gente precisa se apropriar. Deus falou, agora eu vou me apropriar aguardando nessa palavra e vivo por ela. Viver por uma palavra de Deus é viver pela fé. Por isso que tudo o que não provém de fé é pecado, porque às vezes ela suscita, ela nasce do nosso desejo pessoal, do nosso ego, a nossa vontade de caminhar sozinho. Se hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós, nós temos também com isso o privilégio de conhecermos a vontade de Deus e viver por ela. Então, somente as promessas de Deus são a base para que a gente então possa colocar a nossa fé em ação. Então, quando a gente falou sobre equilibrar a fé e a graça, nós descobrimos que nós não recebemos absolutamente nada de Deus que Ele já não tenha dado a nós. Eu vou trabalhar isso um pouco no culto de hoje à noite. Então hoje, dia 14 de fevereiro, eu vou trabalhar um pouco dessa relação da antiga aliança, da nova aliança, e num texto que a gente lê e a gente não consegue fazer esses links, né? Algo que é tão precioso para nós, uma lição tão clara no Evangelho, e às vezes nós temos uma postura de ficar pedindo tanto a Deus, que Deus nos dê, quando Deus já nos deu. Deus já derramou. E aí quando Deus vem e confirma, aí a gente acha, será mesmo? Mas comigo? Rapaz, tu orou a vida toda para receber esse negócio. Então, passamos às vezes a vida toda dentro da igreja e a gente não sabe como essas coisas se dão. Vivemos num ambiente de esperança, mas dificilmente de fé, né? Então,
não são os nossos desejos e anseios, não são as horas de oração que a gente passa, não são a quantidade de jejuns que a gente dedica a Deus, que vão dar alguma vantagem para a gente conseguir alguma coisa dele. Não é isso. Não é o que a gente faz. Mas é o nosso comportamento diante daquilo que Cristo já fez. Tá? Isso é então colocar a fé em ação. E aí, eu gosto dessa imagem aí, não sei se está muito nítido, né? Então você pode pedir o que você quiser para Deus. E eu até acredito que Deus, na sua infinita bondade, Ele nos concede muitas coisas, né? E responde às nossas orações, né? Mas Ele também pode não responder muitas delas, porque Ele já nos deu os recursos, muitas vezes, né? Eu já preguei isso algumas vezes, eu acho que algumas, e tenho para comigo, acho não, eu tenho para comigo essa certeza. Algumas orações nossas não são respondidas porque essa vida comunitária nossa, porque a fé, ela não é algo que se vive e que se experimenta sozinho também. A fé é algo que se partilha comunitariamente. Essa é minha crítica a alguns pregadores da Nova Aliança, que fazem questão de querer desassociar a vida cristã com a vida comunitária, né? Então, assim, não precisamos de igreja. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira, né? Porque a igreja é a expressão do ajuntamento dos salvos. É a possibilidade que nós temos de juntos nos reunirmos e celebrarmos ao Deus que faz parte do nosso dia a dia. Se a gente se reúne para cultuar ao Deus que aparece uma vez por semana na nossa vida, está errado. Né? Então, assim, minha vida comunitária, sua vida cristã. Se você tiver que resumir, na minha vida cristã se resume ao domingo. Eu saio da igreja e pronto. Está errado, não é isso. É um outro Deus. Hã? Aí é um outro Deus. Exatamente. O Não, pastor Deus Felipe está que aqui comigo aqui. apresenta. Ele está dizendo, aí já é um outro Deus, né? Então, a gente não está nem falando da mesma coisa. São visões completamente equivocadas. Então, a nossa vida comunitária, ela é importante porque ela também nos ensina a partilha. Às vezes tem um irmão necessitado do nosso lado. Eu tenho o recurso, mas não aplico para ele. Não dou para ele. É o que a gente consegue ver lá na igreja primitiva, no início de Atos dos Apóstolos. Cada um tinha, ninguém julgava o que era seu próprio. Mas o que eles tinham em comum. E era distribuído conforme a necessidade de cada um. E percebe que isso não é que a igreja arrecadava dízimo e oferta, e aí, nos seus dízimos e ofertas que eles arrecadavam, eles distribuíam. Podia acontecer isso? Podia. Mas na maior parte das comunidades que se reuniam em casas, os recursos eram próprios. E eu, vendo a necessidade da Kátia, vou lá com os recursos que o Senhor me deu, partilho com ela. Eu agora me torno a resposta de oração. E muito mais do que a resposta de oração, a resposta a essa necessidade. Por isso servir. Né? Então, para trazer toda a provisão sobrenatural para a nossa vida cotidiana, né? Do nosso dia a dia, na verdade nós precisamos da fé de Deus, que a gente já estudou também o ano passado. E qual é a fé de Deus? É a fé que remove montanhas. É a fé que eu preciso pedir para que Ele continue acrescentando à medida que existe em mim. Todos nós recebemos esse presente do Pai, fé. E essa fé, ela não é que ela precisa ser do tamanho, mas ela precisa ser como o grão de mostarda.
o grão de mostarda é pequeno e se torna uma árvore imensa, robusta, forte, né, produtiva. Então, a medida de fé que existe dentro de cada um de nós precisa crescer. Ela precisa crescer, ela não pode estagnar e nós não podemos falar, não, o que eu tenho tá bom, é assim mesmo. Não, precisamos crescer. Porque na medida que eu cresço, não é para mim, eu sirvo também no reino mais. E por que não dizer melhor? Né? Servir melhor ao reino, né? Alguma colocação? Perguntas? Lu, quanto até pegando essa analogia, tá conseguindo me ouvir? Tô. Quanto a essa analogia da semente de mostarda, é uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás, que isso me marcou muito, que a semente, independente de onde ela estiver plantada, se tiver dificuldade para ela alcançar o sol, ela vai crescendo por dentro da terra até achar uma brecha no chão para conseguir sol. Ou seja, o plantio dela ele é praticamente 100%, porque onde você plantar, ela vai caçar um jeito de crescer. Ela não vai parar por conta das limitações impostas sobre esse plantio, né? Ela não vai desistir porque tem dificuldades, bem pelo contrário. As dificuldades vai fazer com que a raiz dela cresça mais rápido, mais longe ainda, até conseguir crescer para cima. Não é à toa que a gente vê Coríntios, Romanos, a gente vê nas cartas de Paulo a ênfase, Filipenses, a ênfase das adversidades que precisam ser vencidas, né? Então a vida mesmo já nos impõe dificuldades a partir do momento que a gente nasce. Por isso é importante a gente entender que o plano de Deus não está nesta terra para nós, não está nessa vida, nesse jeito de se viver. A eternidade de Deus não se resume a isso, mas somos eternos diante dessa vida que a gente vive aqui, né? Então nós já, e falo que somos eternos porque a morte não tem domínio sobre nós. Nós vamos viver a ressurreição. Então, só para a gente reforçar aí, então não importa o quão apaixonado, o quão desesperado a gente esteja sobre alguma coisa para receber algo, ou necessitando de algo, né? Quanto esse desejo é forte dentro da gente. Não adianta orar muito, me dá, né? O que na verdade a gente precisa é mudar de esperança para fé. O que a gente precisa é de um alinhamento, aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E aí veja, perceba, gente, conversando com as pessoas, eu identifico isso. A motivação das pessoas, a motivação está no que a Kátia tem. Se a Kátia tem, eu também preciso ter. Se a Kátia vive isso, eu também preciso viver. Aí a gente não consegue entender muito bem a relação que existe na história de Ananias e Safira, né? Por que que acontece aquilo com eles? E eles foram para o inferno. Onde? Não tem absolutamente nada a ver com o inferno, aquela história. O fato deles morrerem. Mas a punição foi... Não teve punição nenhuma ali. Ali, simplesmente, num momento crucial, não pode haver uma deturpação. É como se caíssemos da graça, como se buscássemos muito mais um texto cheio de analogias para nós, né? Embora eu creio no que está descrito lá, que de fato aconteceu, e colabora muito para aquela história que a gente não consegue entender também, lá de Coríntios, que Paulo ele está preocupado com o que está acontecendo ali na comunidade. Um rapaz está tendo relações sexuais com a madrasta, e aí ele está falando assim: eu já orei para Satanás tomar ele, porque pelo menos a alma dele está salva. Leva o corpo. Leva o corpo que a alma está salva. Leva o corpo que a alma dele pelo menos já está salva.
Por quê? Porque essa é uma questão de testemunho para a igreja primitiva. Viver a fé de forma errada, equivocada, é você deturpar o testemunho e a progressão do evangelho. Então, esse tipo de conduta não tem nada a ver com salvação. O que a gente entende e não consegue desvincular é que a gente acha que o princípio da vida consiste nessa vida que a gente leva. E tá cheio de crente, tá cheio de metodista, presbiteriano, batista, tá assembleiano, em tudo quanto é religião, que acha que a promessa principal de Deus é para a gente viver bem nessa vida. Não vai ser. Tenham de bom ânimo. Até eu sofri, vocês não vão sofrer. Né? Eu venci o mundo. Fala, Darinho. Pastor. Aí o problema da geração mimizenta é o seguinte, da geração que só reclama. É que quando eu não tenho alguma coisa, eu tenho inveja daqueles que têm. E quando eu tenho, eu passo a ter ciúme daquilo que eu tenho. Então, o que eu faço? O que Deus faz para me atender? Então, uma sinuca, né? Esse Deus é um pai mimado que só estraga filho e não desenvolve. Fala, Guarinha. E a gente precisa olhar num geral, né? Porque muitas vezes a gente caminha 50% certo, eu vou contar um testemunho aqui, e no resultado a gente dá uma embrulhada ali e acaba se dando mal. Eu tinha por motivação ter uma moto grande, que eu cheguei a ter, eu vou contar, porque eu sou o presidente do motoclube, e eu precisava de uma moto grande para fazer a obra, para fazer não sei o quê, e era pro reino, beleza, motivação boa. Cheguei e fiz o quê? Troquei o carro na moto. Porque meu pai tinha um monte de carro velho aqui parado, eu pegava um para me usar e beleza, não ficava a pé, ficava com a moto. Resultado, lasquei com a minha família, porque o dos outros não é meu. Aí o que aconteceu? Comecei a atrapalhar minha família, prejudiquei mulher, filho, nós ia a pé para a igreja e a moto guardada. Aí eu não comecei a entender, eu falei, rapaz, esse negócio não era de Deus. Mas eu orei bastante, pedi para Deus, falei, que coisa, não estou entendendo. Aí passando um processo do tempo, orando, Deus falou comigo. Senti no coração, Deus ministrou. Aí eu falei, mas por que, Senhor? Se o Senhor permitiu eu fazer um negócio desse, que o negócio foi ruim, prejudicou minha família. Se é um negócio que para ser bênção, tem que ser bênção no geral, né? Aí eu entendi, que Deus falou comigo, ó, você é tão teimoso, você nunca ia entender isso, e você ia levar isso pro resto da sua vida. Então você precisa aprender essa lição, de ter logo esse negócio, resolver, matar essa lombriga, que não teve nada demais, não gerou morte nem nada. A partir de agora em diante, você teve um aprendizado. E você vai fazer as coisas pensando no geral, pensando na família, pensando no próximo. E eu entendi, desfiz da moto e estou feliz. Mas até 70% da motivação do propósito era bom. Só que o final não foi legal. Por isso os planos de Deus são maiores que os nossos. E a gente gosta sempre de ajudar. Já que a gente tem que aprender com o pai da fé, aprende com tudo. Eu vou te dar um filho. Ah, eu acho que não é comigo não, Sara diz. Vai lá com Agar. Então, eu preciso, nós criamos as necessidades. E o fato de criarmos necessidades, a gente quer que agora, diante das necessidades que eu crio, que Deus me supra. Não sou eu que sirvo a Ele, mas Ele que me serve. Esse tipo de reflexão é muito necessário diante de um amadurecimento que precisa acontecer com a igreja cristã. Então, quando você muda daquilo que você quer, daquilo que você deseja, para aquilo que Deus garante, para aquilo que Deus promete para você, então a esperança, ela passa a ter um fundamento, e aí sim você pode crer que Deus vai fazer. É só uma questão de tempo. E nós precisamos aprender a descansar no tempo. Outra coisa que a gente, um outro ensinamento de Cristo que a gente não absorve, que é lançar a mão da nossa ansiedade. Somos ansiosos. Esse é um segundo problema que a gente precisa administrar. Primeiro problema, desejos equivocados, que muito mais alimentam o nosso ego, e como disse o Dário,
nossa inveja, ciúmes e tudo mais. E também a nossa ansiedade, porque a gente acredita que Deus vai nos dar, mas Ele tem que me dar no meu tempo. O egoísmo continua falando alto, né? Administrar nossa ansiedade é de suma importância também para o crescimento da fé em nós. Nós precisamos ter a consciência do quanto nós somos criativos. E a gente tem uma mente criativa, viu, Guarim aí? É criativo e ajudando Deus no ministério, é para a tua obra, vou te servir melhor. Rapaz, e Deus lá precisa que a gente sirva melhor, para servir melhor com recursos que sejam os recursos dele, não os nossos, que seja da provisão dele. É para isso, né? E eu acho que é bacana esse processo criativo. Só que a gente precisa alinhar isso sempre com um propósito. Por isso eu preciso me apropriar da palavra, né? A fé é a certeza de algo que ainda não foi visto, mas que irá se concretizar. Então a gente pode ficar tão empolgado com alguma coisa que pode confundir então fé e esperança, tá? Especialmente alguma coisa que é muito importante pra gente, ou que a gente acredita que é importante demais pra gente, né? E aí lá na frente vai, poxa, não era tão importante assim, né? Que coisa. Principalmente porque tudo o que é coisa, que a Bíblia declara como coisa, deteriora, né? Tudo deteriora. Então, precisamos ter claro na nossa cabeça, né, que a fé verdadeira é a substância, o fundamento, o apoio necessário que a gente precisa para receber, para ter, para tomar posse daquilo que Deus já nos deu, né? Então, se o desejo não estiver apoiado no que Deus tem para mim, ou no que a cruz de Cristo já me garantiu, né, a gente pode se frustrar. Então, qual é a base? Se eu tenho a base da esperança, que é a fé, qual é a base da fé? Né? Vamos lembrar aí do texto que a gente já leu há 2 aulas atrás, que é de Gênesis 15, de 1 a 15. Né? De 1 a 15, de 1 a 4. Pode ler para a gente, Kátia? Você está abrindo aí? Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E aí, na sequência, Abrão creu. Não é isso, Kátia? O Senhor... Então o Senhor levou para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas. E aí no sexto versículo, Abraão creu no Senhor e isso foi lhe atribuído por Jesus. Então se eu tenho como base daquilo que eu espero, da esperança, do desejo, é a fé. Então, a base da fé, o que é substancial aí para essa fé é a palavra de Deus. É a promessa, né? Então, agora eu consigo. Então, é fundamental saber o que Deus quer para você. É fundamental você saber o que Deus prometeu para você. O outro sai de foco, percebe? E aí, por isso que eu passo a me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Porque se eu me alegro com aquilo que o meu irmão está recebendo, está acessando, então é porque ele está no propósito. Ele está cumprindo esse propósito. Ele está vivendo o propósito de Deus. Tá? E aí, o meu desejo não é ter o que ele tem, mas é viver também o meu propósito. Tá? É viver o meu propósito. Então, se eu quero viver o meu propósito, eu vou buscar o que Deus, as promessas de Deus para a minha vida. Se você quer um carro,
a moto do Guarinha, né? O meu carro lá, como na história do meu carro, né? Não ter o meu carro, né? Isso é inveja. Então, mas eu não tenho dinheiro para comprar um. A pergunta que tem que ser feita é que a que o Guarinha teve ousadia para fazer. E que muitas vezes a gente não quer fazer. Senhor, o Senhor quer que eu tenha um carro? Senhor, o Senhor quer que eu tenha uma moto? Se eu tiver uma moto maior, eu acho que eu vou te servir melhor. Aí Deus pode dizer assim, não, você não vai servir melhor. Você vai me servir pior. Sabe por quê? Porque você está querendo ser aceito. E quem precisa ser aceito nessa evangelização sou eu e não você. Então, quem precisa se tornar bem resolvido sou eu. Quem precisa assumir a identidade que Cristo me deu como filho de Deus sou eu. E eu preciso me satisfazer com isso, né? Por que a gente não faz esse tipo de pergunta? Senhor, o Senhor quer isso? O meu desejo está combinando com o teu? Porque a gente tem medo de ouvir o não. A gente tem medo de ouvir a negativa de Deus. Ó, tu tá fora. Eu não sei se eu falei isso a semana passada, né? Mas eu preguei algumas semanas sobre o egípcio enterrado na areia, né? E tem uma sequência nisso. Passa 40 anos, aí Moisés tem família, tem esposa, tem filho. Depois a gente não ouve mais quem são os filhos. A gente ouve ali depois, mas não existe uma ênfase na família. Vocês percebem? Em todo o Êxodo, não, na história do Êxodo, você não tem a ênfase da família. Ele se casa de novo. Não há um relato de como ele perdeu a sua esposa primeira. Tem família, tem filhos. O cara está pastoreando ovelhas, tá? Está trabalhando. E é interessante, vamos pensar assim, o pastor como ministério, né? O cara é pastor, tem ovelhas, mas as ovelhas não são dele, são de Jetro. E aí Deus aparece para ele na sarça ardente, e é assim, o discurso, ele tem um resumo. O resumo é assim, cara, tu tem tudo aí, né? Tu tem sustento, tem casa, tem família, você está 100% fora do meu propósito. Você está até pastoreando, mas você está 100% fora do meu propósito, porque não é o que eu tenho para você. O que eu tenho para você está atrasado em 40 anos, cara. Você já está velho. Mas o que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Eu esperei todo esse tempo. Vamos voltar lá? Larga tudo isso aí, cara. E ele volta sozinho, né? Ele não volta com os meninos amarrados nas costas, não tem nada disso, né? Que pelo menos não é mais menino, é tudo homem já, né? E aí você lembra que você está na igreja uma vida inteira e está achando que está no propósito de Deus, quando na verdade você acaba descobrindo que você está 100% fora do propósito de Deus. Por conta do quê? De uma atitude rebelde, de você ter feito alguma coisa que não era da vontade de Deus, você não ter assumido as suas responsabilidades, né? Na hora que você deveria assumir, né? Encarar de frente os seus problemas que você mesmo criou, e aí resolve abandonar tudo isso, né? E perde com isso o propósito de Deus, mas por sua infinita graça e misericórdia, num determinado momento da vida, Deus vai lá e nos resgata e nos revela. Então, hoje, se algum de nós vive em alguma área das nossas vidas esse distanciamento, é hora de converter, né? É hora de voltar, virar-se, tá? Alguém abriu o microfone e ia perguntar? Não fui eu. Estava pensando aqui, você estava falando de Moisés. Moisés estava vivendo uma vida instável.
o cara estava humanamente tinha sucesso. Isso é uma tentação muito grande para o crente. Porque se a gente for olhar a Bíblia, principalmente se você parar... Não, acho que na Bíblia inteira. Normalmente, quando a pessoa tinha um sucesso, ele estava fora do propósito de Deus. Sucesso humano. Sucesso humano. Mas quando ele estava dentro dos propósitos de Deus, para os homens parecia que ele só estava vivendo um inferno. Mas se olhasse com os olhos espirituais e visse a vida daquela pessoa, estava vendo que aquela pessoa já estava vivendo o céu naquele momento. Né? Já estava vivendo com Deus naquele momento. Muita gente pode olhar para Jesus e pensar assim, o ministério desse cara foi um fiasco. O ministério desse cara foi um fiasco. O cara teve 12 discípulos, traíram ele, fugiram dele, e o cara ainda morreu na cruz. Mas o cara estava no propósito. Ele teve sucesso. Né? Moisés, ele só conseguiu ter o sucesso verdadeiro, como você falou, quando ele voltou. Quando ele voltou. Tal como um monte de outros personagens na Bíblia. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma pregação do bispo Rangel, ele falou assim, do profeta Jeremias. Qual foi o maior sucesso do profeta Jeremias, profeta chorão? Permanecer obediente. Porque o cara só passou perrengue na vida. Não é à toa que chamavam ele de profeta chorão. Porque ele só passou por situação que ninguém nessa vida gostaria de passar. Né? Ou seja, o sucesso verdadeiro que o crente tem é estar dentro do propósito de Deus, obedecer a Ele. Porque isso é tudo que a gente precisa, é do Senhor. E um dos equívocos, Fio, é a gente achar que a gente precisa obedecer para alcançar. Né? Para alcançar a salvação, para ter uma bênção de Deus. Não tá nisso. Não. O prazer em obedecer é porque a lei está impressa dentro de nós. E o fato da lei estar impressa dentro de mim significa que agora esse é o maior sinal da nossa conversão. O maior sinal do nosso novo nascimento é o fato da lei estar impressa dentro de mim. De eu não precisar que a Kátia fale para mim, você errou por causa disso, isso e isso. Você fez errado aqui, aqui, aqui. A palavra de Ezequiel. Né? Escreverei a minha lei no seu interior. E já não ensinará mais um ao outro. Mas eu os ensinarei. Por quê? Porque a lei está impressa dentro de mim. E o Espírito fala comigo. Não é por aí. Não é isso. E aí você vê o contraponto com aquilo que o mundo nos ensina. Por quê? O que a gente aprende se não está em Deus? Para eu obter, eu preciso obter sucesso, preciso fazer alguma coisa. Em Deus, a gente já recebeu tudo. A gente não vai conquistar nada. Jesus conquistou por nós. Já está conquistado. Aí a gente volta em tudo aquilo que você ensinou. Nova aliança. Nova aliança que já foi conquistado. A gente está no Senhor agora. Eu não obedeço porque eu quero ganhar alguma coisa. Eu já ganhei. Já está comigo. Já está em mim. Já está em mim. Agora eu vivo isso. Agora eu expresso isso através da minha vida. Por isso que, na sequência, a gente está falando sobre o tema fé, porque a fé é o que há de primordial para que possamos viver a nova aliança. A nova aliança, ela só depende do crer. Só depende de fé. E é muito mais simples a gente pensar dessa forma. Primeiro porque esse é o evangelho de Jesus. O evangelho é esse. Isso aqui não é uma teologia. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Só que a gente está tão condicionado a querer botar Deus na parede. Ó Deus, eu fiz. Olha quanto tempo eu sirvo o Senhor na minha igreja. Na minha igreja. Na minha igreja. Olha, quantos ministérios, há quantos anos eu estou à frente do ministério XYZ. Aí, assim, uns tempos desses atrás eu ouvi a oração do cidadão é assim:
Deus me honre. Rapaz, misericredo. Como assim? Você precisa ser muito incrédulo para fazer uma oração dessa, cara. Não é uma questão de ser... na igreja, pastor. Oi? Imagina o Dário desde a arca na igreja. Se fosse a garantia ainda, Dário. Mas imagina vocês, né? A pessoa ter que fazer uma oração dessa, essa não é uma oração de ousadia, não. É de total incredulidade. Total incredulidade, né? Então, vamos voltar aqui para Abraão, para a gente já partir para os finalmente, né? Então, há um desejo no coração de Abraão, é óbvio que ele quer ter filhos, né? Então, Senhor, como o Senhor vai me dar filhos se eu já sou velho? Essa não é uma posição de incredulidade. E eu vou trabalhar essa mesma história hoje à noite, então não perca o nosso culto. Se você está assistindo a nossa aula, terminou a nossa aula, acessa o culto do dia 14, tá bom? E aí nós temos, então, a substância agora para esse desejo. Então, não será o seu servo Eliezer o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Opa, eu tenho uma palavra de Deus. Agora eu tenho a base para minha fé. Agora eu vou aguardar, eu vou esperar. É só esperar. Então nós precisamos, por si só, descobrir, não é ninguém. E aí tem aquelas pessoas que falam, vamos atrás dos profetas aí de plantão. Eu vou no culto do profeta não sei que lá. Porque lá eu vou receber uma palavra. Vai receber uma traulitada na orelha, vai ficar mais perdido do que segue em tiroteio. E aí, cheio de crente que precisa de uma palavra, mas não tem a mesma disposição. Ando quilômetros para ir atrás de uma palavra, mas não dobro o meu joelho no meu secreto para buscar essa palavra de Deus. Porque é muito mais fácil eu ouvir, e sei que esse tipo de discurso pode falar comigo e me encher de esperança e não de fé, né? Isso pode me encher de esperança. E olha, gente, tá assim de gente assim. Por isso que alguns crentes não conseguem lidar com algumas conversas que hoje na internet tá cheio aí, né? E aí recebo algumas coisas, cara, não me desce. Isso é maturidade. Isso é um sinal de que nós estamos amadurecendo, né? Então, nós precisamos dessa palavra de Deus, nós precisamos buscar Deus, buscar a face de Deus. A gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa estudar as promessas, o que de fato Jesus nos garantiu, né? Quais são as garantias? As garantias estão muito mais ligadas a livramentos, estão ligados a sustento para que a gente não desfaleça. Essas são as promessas. As questões materiais é como se fosse um véu, já expliquei isso. A gente tá para frente olhando para o reino e a sua justiça. A gente está olhando para Cristo e a gente está olhando para as pessoas, porque o reino tem o seu tesouro, e o seu tesouro traça e a ferrugem não consome. O tesouro do reino são vidas. É o que de fato a gente precisa se preocupar. E aí eu estou olhando para Jesus e estou olhando para as pessoas. As demais coisas serão acrescentadas. Então, aí coisas, bens materiais, está para trás. O meu foco não está no que está nas minhas costas. O meu foco é aquilo que está na minha frente. Se as coisas são o meu foco, então precisa ter conversão, porque eu estou virado para Cristo, minhas costas estão para Jesus, minhas costas estão para as pessoas. Entendeu? Não é desse tipo de apropriar-se que eu estou falando aqui. Não é disso. Eu estou falando de pessoas que de repente
um bem vai ajudá-la na sua missão, desde que isso surgiu no coração de Deus também. E só surgiu no teu porque o Espírito soprou. Você precisa tirar a prova dos 9 agora, ativar a sua fé pela palavra de confirmação. E a palavra de confirmação é: esse desejo também é meu para você, meu filho, minha filha, eu te darei. Tá? Eu lembrei daquela vez que eu falei assim: Senhor, se o Senhor estiver pronto, se o Senhor quiser, seu filho está pronto. Aí você falou para mim assim: filho, se você tivesse pronto, o Senhor daria. E é muito isso. Se a gente estivesse pronto, de fato, para receber aquilo que a gente está pedindo para Deus, Deus já teria dado. Deus já teria dado. Não faz mal pedir, mas se a gente estivesse pronto, Ele daria. É porque a gente estava conversando esses dias, foi o ano passado, né? Sobre ser milionário. Eu queria tanto ser milionário. Eu falei: rapaz, eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Aí ele ficou olhando: você não quer ser milionário? Eu falei: lógico que eu quero. Não sou bobo, mas Deus quer isso para mim. Se Ele quisesse, eu já seria. Mas eu fui pastor numa igreja, é melhor a gente falar assim. E aí, cara, a galera começou a comprar casa na praia, começou a comprar chácara. E aí chegava lá na frente: Deus me deu uma casa na praia, Deus me deu uma chácara. Aí depois passava os meses, a gente descobria: rapaz, que bênção, isso é uma maldição. O cara não convida os crentes para ir na casa dele, não convida os crentes para ir fazer um culto lá na chácara. O cara deixou de vir nos cultos. Que raio de bênção é essa que afastou o cara do convívio comunitário? É porque é dele, né? É porque é dele. É só dele. Isso é uma maldição, rapaz. Isso daí não é presente de Deus, não. Misericórdia. Então, se nós tivermos como base da nossa fé a palavra de Deus, então Deus vai prover. Porque é a fé que vai trazer a provisão sobrenatural de Deus para a nossa vida. E não precisamos manipular as pessoas, a gente não precisa implorar por dinheiro, a gente não precisa implorar por coisas. Se tiver uma esperança da gente ter alguma coisa, vai consultar se isso já não é um reflexo do que está no coração do Pai. E se for algo de você, abandona esse negócio, porque isso vai te levar a viver coisas que não fazem parte do propósito de Deus, tá? Então, aí a gente caminha para os finalmente aqui, tá? Então, a esperança, ela acredita que Deus pode. Mas a fé, ela tem a certeza de que Deus fará. Porque Ele disse que vai fazer. Essa é a diferença da esperança. E aí presta atenção nas orações. A oração assim, e eu tô ficando de orelha em pé em primeiro lugar comigo, né? Para ter que reconstruir isso, gente. Tem que reformar isso. Senhor, se tu puderes, eu sei que o Senhor pode curar fulano. Rapaz, se tu puderes, tu podes. Rapaz do céu. Senhor, manifesta a tua cura. Mas se não for da tua vontade, rapaz, se não for, não vai ser curado. Eu não preciso dizer isso. Naturalmente não vai curar. Mas eu preciso me apropriar daquilo que Cristo fez e disse que eu seria e faria. Então ministra a cura. Impõe as mãos. E se não acontecer? É óbvio que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Mas uma coisa que eu tenho aprendido e tenho me permitido ser convertido, né, por essa verdade, é o exercício da empatia, né? Porque todas as vezes que o milagre foi manifesto por intermédio de Jesus, Jesus se moveu de íntima compaixão. Então, o que acontece muitas vezes é que quando eu quero orar, é porque eu quero que a igreja que ganhe um destaque.
ou porque as pessoas me vejam como alguém que seja o curandeiro dessa nova existência aqui, né? Dessa nova era. Eu não queria usar nova era, né? Porque a galera pode pensar mal, né? Mas literalmente, né? Então, vamos lá. Vamos entender, né? Eu não posso viver só de esperança. Eu tenho que viver de fé. E aí, pra gente terminar, a fé se manifesta quando não nos resta nenhuma esperança. Nossa. Mas agora tem certeza de que nós estamos firmados na palavra. É aí que a fé manifesta. Romanos 4, Paulo está ensinando exatamente isso. Que Abraão creu contra a esperança, lembra? Abraão creu contra a esperança. E é exatamente porque ele acreditou que ele não estava firmado no seu desejo, mas na palavra de Deus, que ele viveu o milagre. É isso. Então, quando nós falamos sobre a diferença entre fé e esperança, a gente precisa entender que sem a revelação da vontade de Deus, nunca haverá uma fé verdadeira. Uma fé que realmente nos leva a ver o sobrenatural acontecer, né? Então, para a gente sintetizar nossa aula, então, não espere sem uma palavra de Deus. Querer muito alguma coisa não significa que você tem fé. Procure sempre alinhar os seus desejos, os seus sonhos aos sonhos de Deus. Viver as promessas de Deus é estar completamente firmado no que Deus vai realizar. Mesmo que a gente, olhando as circunstâncias, veja, é impossível. É por isso que Deus vai fazer. E é por isso que só Ele pode fazer. Amém? Tamo junto aí? Não perca a sequência ou um desenvolvimento um pouquinho mais amplo dessa lição nossa no nosso culto de hoje à noite. Amém? Bom demais estar com vocês, ministrar com vocês. Dúvidas, perguntas? Pastor, aproveita e já ora por nós aí, varão. Amém. É só compartilhando para orar, né? O Felipe falou de pedir e não ganhar porque não estava pronto. Por isso que ele ganhou um carrinho. Não, varão, ó, eu estava pronto, por isso que Deus me deu, né? Exato. Bom, nesse sentido, sim. Já estava com o dedo forte de carregar a bolsa de plástico. Aí Deus, não, agora eu vou dar um descanso, vou abençoar eles, vou dar um carrinho de feira. É assim que começa. Viu? Continua na fé que o segundo vem também, porque um só não dá. Mas vamos orar, né? Amém. Deus, muito obrigado por esse tempo, Pai, de graça, de amor, de presença, de aprender, ó Deus amado, com relação à fé, que é aquilo que o Senhor ministra no nosso coração, Pai. Obrigado pela vida de todos aqueles que estavam aqui, ó Deus presente, pastor Eduardo ministrando no nosso coração, e continua, Senhor, a acrescentar sobre as nossas vidas, Pai. Como teu filho mencionou hoje no culto, onde ele estará ministrando a palavra, Pai, que o teu povo que ali esteja com o coração aberto para receber de ti, e que durante todo esse dia nós também continuamos com os nossos corações abertos para ser ministrados pelo Senhor. Agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Amém. Excelente semana, excelente culto.